Saudações agrícolas, caro telespectador. Seja bem-vindo a mais um podcast de Adérito Costa, o vosso engenheiro agrônomo e humilde camponês. O que temos como tema hoje é agricultura como fonte de renda para os jovens. E falar da agricultura, temos a incumbência de dar, segundo a nossa opinião pessoal e em função do nosso mercado, a definição do que de facto é a agricultura. A agricultura tem várias formas de ser definida, mas nós vamos trazer uma que se enquadra para a compreensão do nosso telespectador e, obviamente, do seu amigo com quem vai partilhar o link desta matéria, porque precisamos disseminar, espalhar, na verdadeira essência, o nosso conhecimento e levar com que todos à nossa volta estejam à altura de saber, de facto, aquilo que nos traz a comida à mesa. A agricultura é a arte de preparar a terra para que esta esteja à altura dos desafios de produção agrícola que for sendo feito em função do tipo de semente que nela vamos lançar, obviamente que seguindo assim como os nutrientes que esta mesma semente precisa, para gerar alimentos que acabam à mesa do consumidor. E quem são os consumidores? O médico, o professor, o diretor, o polícia, o advogado, o contabilista, o jornalista, o apresentador. Todos nós consumimos a produção agrícola e os seus derivados. E, no entanto, temos que ter em conta que esta agricultura que gera alimentos para toda a sociedade é feita por uma pequena franja que tem a predominância de camponeses, agricultores ou produtores. E para hoje, como dissemos, o nosso tema tem que ver com a agricultura como fonte de renda para os jovens. Temos o nosso convidado, a quem eu vou endereçar as minhas cordiais saudações e dar a abertura do nosso espaço de perguntas e respostas, que vai ser o guião para seguir este programa. Caro Luís Manuel, jovem empreendedor no setor agrícola em Angola, saudações agrícolas. Obrigado, engenheiro. Sim, senhora. Como está? Estou bem, graças a Deus. Maravilha. Mais uma vez em prol do agronegócio. E nem pode ser por outra coisa, né? Se não for o agronegócio no âmbito de produção, é no âmbito de consumo, obviamente. Exato. Sim, senhora. Então, caro Luís, diga uma coisa. Queremos ouvir de si, como jovem que é, qual é a sua opinião sobre o setor da agricultura em Angola? Bem, o setor da agricultura em Angola, já agora muito obrigado a palavra, engenheiro. É sabido que a agricultura é a base, desde os livros mais básicos, e a agricultura é a base. Falando do setor agrícola ou da agricultura em Angola, devo dizer que já se está a fazer alguma coisa, mas muito ainda tem por se fazer. Eu, na pessoa que vos falo, dou o meu máximo até o momento para que alavanquemos então o setor do mundo agro no nosso país. Afinal de contas, é a base. Disse duas coisas que suscitaram-me alguma dúvida, na qual passo a questionar. Está-se a fazer alguma coisa para melhorar e potencializar o setor agrícola, mas ainda há muito por se fazer. Quer esclarecer os nossos telespectadores, por favor? Sim, sobre claro. a sua afirmação? Sim, há muito por se fazer no que toca a apoios a projetos agrícolas. O outro sim é jovens a enveredarem para o agronegócio. São esses dois fatores, basicamente, mas o principal é apoio aos projetos agrícolas, apoio como tal, porque o pouco que estamos a fazer, ou se não muito, estamos ainda diante de algumas resistências, algumas dificuldades, portanto é falta
ainda de apoio. Estamos em crer que nos próximos tempos fizemos fé de que teremos esse apoio porque o agronegócio precisa de apoio. Na sua opinião, em função daquilo que é a dinâmica que tem se levado a cabo no setor da agricultura a nível do país Angola, qual é a ideia que lhe passa sobre a prestação do Estado neste que é o setor que a todos alimenta? Será que o Estado tem estado a fazer, de facto, o seu trabalho ou tem estado a falhar com aquilo que são as suas responsabilidades neste setor? Bem, falando do apoio do Estado, dizer que o Estado não faz estaria a enganar-me nas minhas próprias palavras, mas o certo é que faz, ou seja, devia fazer mais, porque no que toca ou seja, bebendo das outras latitudes, as realidades dos outros países, aliás, é o nosso mundo, vamos estudando os mais avançados, entendemos que falta muito. Tem feito, mas falta ainda muito. Algumas políticas são criadas, algumas linhas são criadas, mas muito reforço ainda é necessário diante dessas linhas. Estas podemos considerar como algumas necessidades que se impõem para o setor agrícola, pois não? Sim. Nós tivemos a comunicação com alguns telespectadores que deram-nos de antemão a sua opinião em função do tema que está a ser abordado. Desde já, endereçar as nossas calorosas saudações agrícolas para si que está sintonizado, para si que está conectado a assistir este podcast. Dizer que para o próximo programa também podemos contar com o seu contributo. Deixe a sua mensagem ali nos comentários, envie-nos alguma mensagem para que nós possamos interagir e ter ideia da sua opinião enquanto cidadão angolano, fazedor da agricultura ou consumidor dos produtos da agricultura. O que é que lhe apraz dizer, qual é a opinião que tem em função do tema que estamos a debater. Portanto, em termos de necessidades, um dos nossos telespectadores citou que as necessidades para atender o setor agrícola em Angola ainda são muito aquém do esperado. Passa-se, por exemplo, a questão da falta de oportunidades de terras. Alguns fazedores da agricultura fazem em terrenos que são propriedade do Estado e que depois de algum tempo o Estado precisa deste terreno para infraestruturar, para construir alguma escola, hospital ou coisa parecida e acaba retirando daí os agricultores. E estes muitas das vezes não são tidos nem achados pelo Ministério de Tutela de formas a ganhar um outro terreno onde possa continuar a dar a sua atividade. Compactua desta afirmação? É verídica na sua opinião? Já teve alguma experiência igual? Já sim, engenheiro. Compactuo e, mais uma vez, em forma de reforço, o apoio que o Estado precisa dar aos produtores, aos agricultores, é cedência de espaço também, pois a agricultura é feita em terra, né? Isso é bem sabido. E há casos que eu já presenciei, terrenos que eram para atividades agrícolas, hoje, por uma ou outra razão, esses são espaços que estão a ser usados para infraestruturas. E o engenheiro bem disse no princípio que a atividade agrícola consiste essencialmente em alimentar as diversas franjas, o polícia, o engenheiro, seja lá quem for, depende da agricultura. Portanto, as terras deviam ser cedidas a quem produz. Deviam ser cedidas a quem produz. Infraestruturas são necessárias, sim, mas a agricultura, vamos repetir, é a base. Bem, pensamos nós que, independentemente deste segmento de desapropriar espaços a alguns produtores que passam a ser indicados para outros terrenos, não obstante também sabermos e devemos assumir que muitas das vezes
os projetos do Estado não têm a mesma celeridade de atuação como os planos de cada sociedade, de cada cidadão, de cada grupo de pessoas que, por exemplo, vamos lá citar uma determinada cooperativa que é desapropriada do terreno em que esteja a produzir e que poderá, obviamente, ganhar espaço num outro lugar, nem sempre a agenda de resolução por parte do Estado segue a dinâmica da necessidade do que se impõe. Mas pronto, eu penso que para este quesito estamos um bocadinho esclarecidos. As questões nunca estão totalmente esclarecedoras ou esclarecidas, mas pensamos nós que até aqui conseguimos ter uma ideia do que se quer transmitir. Mas é importante também dizer aos nossos telespectadores que não façamos só as coisas esperando o Estado. Não façamos as coisas só esperando o Estado. Do mesmo jeito que desde o dia que as nossas mães trouxeram-nos a este mundo, já começamos a nos alimentar, eu penso que muitas das vezes para levar a comida à boca já nem sequer esperamos que a mãe o faça. Então tornamos-nos independentes neste aspecto. Também podemos fazer a busca dessa independência no que toca à produção agrícola. É necessário fazermos entender à juventude que esperar do governo é bom, mas devemos ter ideia de que muitas vezes para o governo saber que tu existes e que fazes alguma coisa, precisas dar os primeiros passos. E esses passos devem ser muito bem dados e devem ter o seu sinal palpável para que chame a atenção do governo, chame a atenção da banca e estes, por sua vez, em vez de seres tu a ir ter, eles vêm ter consigo para potencializá-lo, para colocá-lo no caminho certo e fazer as coisas fluir e então dizer, valeu apenas ter começado. É preciso começar e não parar pelo caminho. Caro convidado Luís Manuel, temos também a questão das oportunidades que muito se fala hoje por hoje nas rádios, na televisão e até em algumas publicidades virtuais. Temos estado a ver grandes ofertas para o setor agrícola. Estamos a falar de financiamentos, empréstimos, créditos. Portanto, o que é que tem a dizer com relação a este quesito? Sobre crédito, é bem-vindo, bem como o engenheiro frisou outra vez. Nem tudo podemos esperar do Estado, mas esta é uma das coisas que deve ser criada pelo Estado e pelo que se vê, o Estado está a criar. Pelo que pedimos maior serenidade nas instituições bancárias, né, que estão encarregue de bem encaminhar então essa linha de crédito, porque é muito, mas muito necessário que os agricultores tenham esses espaços abertos. Mas acha que para começar um pequeno projeto agrícola necessariamente se precisa buscar algum financiamento? Não, isto não acredito e recorro outra vez às palavras do engenheiro quando disse que antes que o Estado saiba que existes, precisas dar os primeiros passos. Certo. Portanto, não acredito que para um pequeno projeto é necessário abrir-se uma linha de crédito. A título de exemplo, é uma estrada que estou há bem pouco, não há muito tempo, há bem pouco tempo, mas há mais tempo que algumas pessoas e já galgamos passos que hoje em dia nos faz ver que os próximos passos poderão ser dados, se calhar, com uma linha de crédito também, mas temos na bagagem já algumas justificações de trabalho que viemos a fazer há algum tempo, de maneira muito humilde, procurando-se a chegar a pessoas com maiores experiências, a fim então de alavancarmos o setor, tanto a nível pessoal como a nível do país, que é a tarefa de todos que produzem, penso eu. Na sua opinião, e no seu caso pessoal, o seu exemplo direcionado a esta Câmara, para fazer entender os nossos telespectadores, conte-nos um bocadinho da sua história. Como é que decidiu
sair do setor em que estava para investir no setor agrícola. Quais foram os primeiros passos que deu? Qual é a razão que lhe meteu e obrigou-lhe a ficar neste setor? E qual é a motivação que tem hoje em função do que faz? Bem, falando um pouco da minha experiência, é algo até prazeroso. Eu entro para o setor do agro porque tenho lido e me inspirei em pessoas que estão no mundo do agronegócio já há algum tempo e nós somos também de uma família de produtores, alguma coisa já está na veia e hoje exercemos a mesma atividade. Vai tarde, mas nunca me arrependi. Dizer que, quanto à minha experiência, comecei basicamente nos meandros de 2019, de lá até aqui não mais parei, com muita dificuldade, claro, mas o que falou mais alto é o amor. E falando de amor, quero aqui chamar a razão à juventude. E infelizmente nós queremos fazer algo pensando no lucro. Eu acho que não é assim. Acredito que, principalmente o setor da agricultura, o lucro deve ser a consequência do que nós fizemos por amor. Porque o que eu noto, no meu caso, é que quando não ganho dinheiro, ganhei momentos de prazer com o agronegócio. Não ganhei dinheiro, mas ganhei prazer. Portanto, isso me faz continuar. E sei que não faço só por mim, porque o tanto ou pouco que eu produzo não é, ou seja, não tenho a capacidade para consumir nem o pouco. Imaginemos o tanto que eu algum dia vir a produzir. Então, onde é que vai esse tanto? Esse tanto vai para as outras pessoas. Aí está o prazer. Posso não ver o dinheiro como tal, mas o prazer de fazer parte de que algum alimento pare na mesa do meu próximo e na mesa dos angolanos. Então, vamos levando esta luta sempre com braços firmes, a fim de expandir cada vez mais. Então, o meu conselho, que já agora deixo, é: faça por amor, que o lucro é consequência do que fazes por amor. Sim, senhora. E, caro telespectador, é necessário deixarmos aberto a seguinte prerrogativa. Adérito Costa é produtor agrícola desde 2007 e melhor do que deixar as coisas como estão, o conselho que se segue passa pelo seguinte: nem sempre que lançar a semente à terra vai ter os resultados traçados na sua mente. E há momentos que, ao criar condições positivas para traçar a sua produtividade, a natureza pode lhe dar um resultado contrário àquilo que perspectivou. Dito de outro modo, não faça agricultura com chuva, porque a chuva é um sistema de rega que não depende de si para trazer a água à sua produção agrícola. Não faça agricultura a contar com a natureza para cuidar do capim que sai à volta das produções, que são as ervas daninhas. Não faça agricultura aonde tem grandes dificuldades de acesso em termos de meios de transporte, quer seja uma motorizada ou até mesmo um carro pequeno. Porque quando chegar à altura de colher, terá dificuldade de levar o seu produto até os mercados aonde poderá fazer a venda, e porque todo, ou se não a boa parte da produção agrícola que se faz, tem a finalidade comercial, venda. Então, se nós produzimos para vender, devemos produzir em locais que nos permitem bom acesso para o momento de transportar os nossos produtos até as zonas de venda. Por outro lado, é necessário o conhecimento. Há um trecho no nosso hino nacional que eu muito gosto, que diz: construímos no trabalho o homem novo. Mas eu cá dou a seguinte ideia: e que tal se construirmos nas escolas o homem novo?
que o novo é futuro. É presente e futuro. Algo novo no presente vai ser usado para o futuro. Então, se nós formarmos, e muito bem formados, os nossos técnicos médio agrário ou os nossos técnicos superiores, que são os nossos licenciados, doutorados e tudo mais, este setor que a todos alimenta vai dar um salto muito grande. Porque, na verdade, se estivermos estabilizados em termos de produção agrícola e conseguirmos atender satisfatoriamente o mercado consumidor interno, vamos poder transformar e vamos ter a autossuficiência alimentar estabilizada. E dela, o Ministério da Saúde deixará de ter muitos problemas de pessoas que acorrem aos hospitais simplesmente porque não alimentaram-se em condições ou porque não comeram alguma coisa. Esta é uma das realidades que temos visto nos nossos hospitais. Acreditamos que o caro telespectador e a telespectadora que trabalha na área da saúde pode ali nos comentários nos dar a sua opinião com relação a isso. E não mais do que aquilo que de facto interessa, produzir com qualidade. Por uma questão muito simples. Fidelizar o cliente é uma tarefa difícil, mas não impossível. Como é que vamos fidelizar o nosso cliente? Dando ao nosso cliente produto de qualidade e com a mesma definição do começo ou continuamente. Dito de outro modo, eu até hoje sinto saudades de comer o feijão que a minha avó cozinhava para nós. E sinceramente ainda não encontrei alguém que cozinhe igual. Ora, vejamos, não sei se é porque fazia na panela de barro, sob fogo de lenhas, tempero de manjericão e um bocadinho de gindungo natural, ou porque ela tinha um toque de mestre na sua estratégia de culinária. Mas que até hoje o meu cérebro processa o gosto e paladar deste feijão. Creio que se um dia comer um feijão preparado naqueles moldes, talvez eu vá dizer, este está igual. Então o mesmo se coloca na agricultura. A gente come a fruta da árvore que está no nosso quintal, a manga, o mamão, e dizemos, esta mangueira só produz mangas doces, porque ela tem o método e a fórmula da produção de mangas doces. Então, ano após ano, a estratégia será a mesma. É o mesmo que devemos fazer na forma de produção agrícola, para que os clientes estejam fidelizados e confiem de olhos fechados na qualidade do nosso produto. Caro Luís, diga-nos uma coisa. O que é que tem estado a produzir desde 2019 para cá? De certeza que talvez experimentou várias culturas, mas acreditamos nós que há uma ou duas que não mudou, não trocou, continua, não obstante vir outras. Fale-nos disso, faz favor. Bem, desde que comecei a produzir, no princípio foram produção de culturas mistas, a do tomate, o pepino, a berinjela e a pimenta. Passando algum tempo, entendi que devia me concentrar em uma ou duas, não misturar tanto, atendendo também o espaço. Na altura começamos num espaço bem mais reduzido. E dentre estas, a que não largo até agora é a do tomate. Isso é meio caricato, mas as pessoas, muitos dos produtores com quem eu falei, fogem à cultura de tomate por dizerem que dá muito trabalho. Tanto na zona onde estamos a produzir, tem produtores ou seja, em larga escala, mas com culturas também de longo período de tempo, até produzir. Estamos a falar de bananeiras, estamos a falar da mandioqueira, culturas que levam de 8 a 12 meses, mas eu prefiro, ainda assim, também nestas culturas de 90 dias, são essas as que citei, por serem também desafiadoras. E o agricultor é um homem de desafios. Portanto, Tome nota. O agricultor é homem de desafios. De desafios. Falou e disse. Luís Manuel.
Sim, Portanto, é esta luta que estamos. Até o momento, estamos na produção do tomate e da berinjela. Banana não deixou de ter, temos sim, mas tenho paixão por esse desafio das culturas de 90 dias. Eu tenho agora a berinjela e o tomate. Sabe que ficou-me aqui uma pulga atrás da orelha. Antes mesmo de citar, o meu cérebro disse berinjela. Não pensei no tomate, mas já tinha pensado na berinjela. Provavelmente por ser uma das culturas que dá pouco trabalho aos produtores e vende bem, não é verdade? Sim, vende sim. As mamás que fazem-nos o macaiabo usam da berinjela para fazer o molho, então vende bem, não é? Vende sim, vende Sim, bem. senhora. Pois é. Caro Luís, é necessário deixarmos também patente aos nossos telespectadores a ideia de com quanto de dinheiro pode-se começar um micro projeto agrícola. Com quanto de dinheiro o Luís começou a investir na agricultura? Engenheiro, eu tenho bem patente na minha mente com quanto eu comecei. O primeiro plantio eu gastei não mais que 60 mil kwanzas. Não mais que 60 mil kwanzas, porque na altura foram umas latinhas apenas. Tomate, pimenta e a berinjela. Em 2019? Em 2019. Antes da Covid-19? Antes da Covid-19. Quanto? Não mais que 60 mil kwanzas. Não mais. Foi o dinheiro que investimos aí e posteriormente... Já tinha o terreno? Já tinha o terreno. Já tinha motobomba? Já tinha motobomba. Mangueira? Trabalhadores? Quantos? Trabalhadores, 2 na altura. Então, este não mais do que 60 mil kwanzas foi o dinheiro da compra dos insumos, desde a semente e os seus associados para lançar a terra. Exatamente. Bom, está a começar assim pelo joelho. Vamos começar na base. Para ter o terreno, a motobomba, as mangueiras, qual foi o investimento que teve? O terreno, na altura, começamos com 2 hectares, 250 a cada, que deu 500 mil kwanzas. 2 hectares. 2 hectares. Comprou o seu terreno no valor de 500 mil kwanzas. Ok. Motobomba e tubagem? A motobomba a 75 mil kwanzas na altura. Ok. Um rolo de mangueira de 1,5 polegada, 100 mil kwanzas. O rolo de 100 metros? O rolo de 100 metros, sim. Ok. 100 mil kwanzas. E depois comprou as sementes? As sementes. Que foi ali 50, 55? 50 a 55, não mais de 60 mil kwanzas. Pronto, 55 mil kwanzas. Ora vamos calcular. 500 do terreno, 100 mil da tubagem, 600, mais 70 ou 75? 75. 75. Mais 75 da motobomba e 55 dos insumos, desde a semente e seus associados. Então vamos aqui calcular rapidinho. 75 com 55, estamos a falar em 130. 130, mais 600. Então o Luís teve um investimento de 730 mil kwanzas para começar o seu projeto agrícola. Exatamente. Muito bem. Quando colheu e fez a venda, consegue ter noção de qual foi a sua margem de rendimento? Eu tive um rendimento não mais que 300 mil kwanzas. Não mais que 300 mil kwanzas. 300 mil no primeiro rendimento? No primeiro rendimento. Ok. Então, vamos lá calcular. Investiu 730, primeiro retorno deu-lhe 300, ficou com uma amortização nos 300, nos 700, portanto ficou com uma amortização e ainda tinha de trabalhar para fechar 430 mil kwanzas e dar vazão ao investimento feito em primeira instância. Exatamente. Uau, muito bem.
na sua opinião, vê a agricultura de facto como uma fonte de renda? De facto, sem dúvidas, engenheiro. Por quê? Uma fonte de renda porque, pronto, vamos aqui associar também a vontade de conhecer mais. Sabemos que conhecimento é poder. Certo. Nós andamos incansavelmente atrás de conhecimento. É sabido que quem quer voar não pode andar com crocodilos, tem que se encostar a águias. Portanto, estou aqui a perder o fio da questão que o engenheiro colocou, mas... A minha questão tem que ver com o seguinte. Acha na agricultura uma fonte de renda viável? Exatamente. É sim, é viável. Por quê? É viável. Porque eu quero aqui lembrar uma palavra que eu roubei, eu tirei do engenheiro, quando o engenheiro diz que faça os teus tostões valerem milhões. e dentro disso... Esta palavra remete-nos a enviar as nossas calorosas saudações agrícolas ao ilustríssimo produtor da província da Huila, o Zé Caciquila. É dele, oficialmente, a frase: faça os seus tostões gerarem milhões. Juntos podemos. Essa é nossa. Por Pronto, favor. como dizia, tanto tostões gerarem milhões. E nesse intervalo há uma ponte. E esta ponte é constituída por busca de conhecimento. Perfeito. Ou seja, um homem incansável, a persistência e outros tantos elementos. Portanto, a agricultura é sim uma fonte de renda sustentável e um elemento que não se pode esquecer: amor pelo que se faz. Porque se irmos pelo que se quer ver, podemos nos desiludir. Portanto, é preciso amar pelo que se faz. Eu vou repetir: se não ter o resultado monetário que preconizamos, teremos pelo menos de cantar glórias porque tivemos o prazer. Porque a agricultura é a arte de perder dinheiro com prazer. Eu defino-a desta forma também. O caro telespectador é da mesma opinião? Que a agricultura é a arte de empobrecer alegremente? Pois se é da mesma opinião, por favor, com todo o respeito e consideração que eu tenho por vocês, até porque vocês sabem que eu vos amo, sem vocês não seria o agricultor, o Adérito Costa que sou, e sinceramente sem vocês não teríamos pitaia à mesa. Eu dou uma opinião diferente, porque a agricultura é uma ciência e toda a ciência sofre inovação, toda a ciência sofre transformação. E esta inovação, como a transformação, é evolutiva. Gente, hoje a ciência da construção trouxe-nos a prova clara de que se consegue montar um prédio em 48 horas. Prédio de 10 andares, é só montar. Já está. A agricultura é a mesma coisa. Com a agricultura nós temos que levar as coisas de forma profissional. Nós em Angola ainda não começamos a ter na nossa praça dos multimilionários ricos feitos pelo setor da agricultura, porque ficamos com a ideia de que a agricultura é a arte de empobrecer alegremente. Não falam isso. Está errado. Angola, melhor do que muitos países do mundo. Angola é uma bênção divina. Angola tem solos aráveis que permitem ser usados para a produção agrícola de janeiro a dezembro ininterruptamente. Angola tem rios que dão água a todo o ano, de dia e de noite, e que nós não usamos nem 1/3 da quantidade hidrográfica de rios e água que o nosso país tem. Faça um teste, analise
quantos metros cúbicos de água por hora os nossos rios que desaguam no nosso grandioso Oceano Atlântico despejam. Quanto de água o rio Kwanza oferece ao mar, o rio Congo e outros mais. Aí nós temos problema de água. Não. Temos é que ver a nossa maneira de usufruto deste fator natural que Deus deu graciosamente para o angolano. O nosso clima é um clima tropical. Tu podes fazer agricultura em tempo de cacimbo, e os angolanos fazem na beira dos rios porque não há chuva. Podes fazer agricultura em tempo chuvoso. O que é que nós fazemos? Fazemos alteração da produção. Deixamos de produzir em tempo de cacimbo, portanto, em tempo chuvoso, passamos a produzir o milho, o feijão, a jinguba e a mandioca. Em tempo de cacimbo, todo mundo lança mão na produção do tomate, do repolho, do alface, pimento, pepino, berinjela, jindungo e outras culturas. O segredo é simples. Tenha foco e definição. De janeiro a dezembro, tenha aquela produção que é a bandeira da tua mão, da tua fazenda. Quando for falar de pitaia, dispensa comentários. De janeiro a dezembro, pitaia. Então você pode fazer questão de ser o rei da mandioca, o rei do milho, o rei do sabão, do jindungo, do mamão, não era sabão, mas era mamão. Qualquer coisa, só que estude. Prepara-te em termos de conhecimento, porque o conhecimento é que nos vai ensinar a fazer as coisas de forma correta. É com o conhecimento que vamos entender o valor que esta ciência detém para gerar os resultados que precisamos. As mulheres, louvado seja Deus por este país Angola ter mulheres que pensam. Trouxeram-nos a sabedoria de que, se não usarmos a jinguba cru, podemos usá-la depois de torrada. Temos a moamba de jinguba cru, branca, e temos a moamba de jinguba torrada. É um derivado da jinguba. Pode ser usado. O mamão, se você só está a produzir mamão e que o investimento também é ínfimo, foca-se em aprender a produzir derivado de mamão. A geleia, a polpa, os sumos de mamão. Quase que ninguém na sua fazenda só produz mucua. Mas quando viajamos o nosso país adentro, principalmente a nível da região norte, passamos por vários bairros à beira das estradas em que encontramos grandes quantidades de sacos de mucua. Ninguém rega o embondeiro, ninguém cuida dele, é a natureza que o faz. Mas quando está a produzir, todos vamos lá buscar a fruta para vender. Povo angolano, caro telespectador, partilhe este vídeo, partilhe o link desta matéria com outros amigos, com outros parentes, com outros seguidores, que precisamos disseminar conhecimento. Façamos da agricultura uma ciência, e se é ciência devemos aprender os seus meandros. Aprendendo as bases fundamentais dessa ciência, quando formos fazer agricultura, vamos entender que se investirmos de facto com cabeça, tronco e membro, vamos ganhar dinheiro. Dito de outro modo, de forma resumida, eu vou produzir batata doce. Quais são as necessidades nutritivas da terra que a cultura de batata doce precisa para sair bem? Precisa de cálcio, magnésio, zinco, fosfato, potássio ou amônio? Sim. Então vamos até um técnico prestador de serviço do setor para me ajudar a potencializar a minha terra com aqueles nutrientes que a cultura de batata doce precisa. Depois de feito este processo, lança a semente, trata do sistema de irrigação, vai ver que dali vai colher batata em grande escala. Quando for comercializar, vai gerar dinheiro. Desconta o valor do investido, veja o que sobrou, é muito. Aos cálculos que fizemos aqui do investimento do nosso ilustre convidado, Luís Manuel, se formos analisar de cabeça, tronco e membro, ele não teve uma despesa de mais de 150 mil para a produção primária que fez, na qual rendeu-lhe 300 mil kwanzas.
Porque ele gastou 55 no investimento da semente e os seus associados. E deve ter gasto aí uns 40 mil com salário dos trabalhadores, hipoteticamente. Então vamos dizer que ele gastou 110 mil kwanzas. Ganhou 300. 300 menos 110, ele teve um lucro de 290 mil kwanzas. O que é que queres mais? Produza de novo. Se de 3 em 3 meses entrar 210 mil kwanzas por 2 hectares, é alguma coisa que vale a pena. Então agora você multiplica 2 hectares por 10, 290 por 5, que são 2 hectares, 10 hectares, tanto 290 por 5, quanto você consegue tirar em 10 hectares mensalmente. É ali onde eu lhe dou a ideia de que tens que ter foco. É com a berinjela que eu estou a ganhar 290, ok, não larga a berinjela. Pode fazer jindungo, mas o teu foco é berinjela. Pode fazer tomate, mas o teu foco é berinjela. Caro telespectador, este programa é o espaço reservado para lhe trazer valências e conhecimentos voltada a essa ciência que se chama agricultura, a fonte de renda de quem faz agricultura e a fonte de alimentos que chega à mesa de todos nós. Caro Luís, diga-nos uma coisa. Em termos de capacidade e conhecimento, durante este percurso de 2019 até agora 2023, mês de outubro, o que é que apraz dizer? Aprendeu alguma coisa? Aprendi bastante, engenheiro. Aprendi bastante, tudo porque, primeiramente, houve vontade. Houve vontade, e recorro aqui outra vez ao que o engenheiro disse sobre conhecimento. Portanto, aprendi bastante com os erros, com os acertos, e devo até arriscar em dizer que, numa primeira instância, estava a errar mais do que a acertar. Mas hoje já nem por isso, porque no passado doeu. Portanto, vamos investir mais em conhecimento cada vez mais. O que está a dizer leva-me a deixar uma chega ao nosso telespectador. Antigamente dizia-se, a prática faz o mestre. Depois, a prática faz a perfeição. Não existe perfeição. Esquece isso. Nunca mais fala de perfeição. Não existe. A prática torna-te especialista na sua área de atuação. Com a seguinte condição. Errou, para. Analisa. Por que que errei? Por que que deu errado? Aonde estava a falha? Repita. Com a condição de que ficou a lição do erro cometido e já não mais deverei cometê-lo. Superou o erro A, lembra que vai surgir o erro B. Não desista, continua. Caiu, levantou. Olha para o seu filho. Tem bebezinho em casa? Já está a engatinhar, já está a correr? Busca esse exemplo. Cai, levanta. Cai, chora, levanta. Continua a brincar. Às vezes a mãe quer chegar para pegar, mas ele nem quer que a mãe lhe toque. Vai levantar, vai continuar até correr, até andar e pronto. A vida segue. Todos os setores é a mesma coisa. Não seja um coelhinho que pula de canto ao outro. Tenha foco e objetivo. E não seja tudólogo, senão vai complicar a sua vida. Nunca saberás de facto o que tu queres ou o que tu fazes. Tenha foco e objetivo. Saiba de facto o que quer fazer para fazê-lo bem. 5, 10, 15, 20 anos no mesmo batente é que nem aquele dizer água mole em pedra dura, bate até que fura. E assim que deve ser. Continuar persistente em bater duro com aquilo que é o setor do agronegócio para gerar resultados positivos que amanhã lhe vão trazer os benefícios que muito almeja. Companheiro, diga-nos uma coisa. Na sua opinião, se tiver que levar um conselho aos nossos jovens sobre investir na agricultura, qual seria a ideia? A ideia, engenheiro, em função dos erros que já cometi, por não ter conhecimento, a primeira ideia é invistam em conhecimento. De que forma? De que forma?
Saber primeiramente o que querem Ok. fazer. Este é o primeiro passo. Segundo. Segundo passo, ir atrás de matérias que os levem a conhecer melhor aquilo que querem. O engenheiro, Um agricultor vai aprender a produzir bem o que deseja assistindo Messi e Ronaldo, passa a publicidade? não. Um agricultor vai aprender a fazer bem a agricultura assistindo o Kuduro? Não. O que é que ele deve assistir? Ele deve assistir programas ligados ao agronegócio, tal como esse vídeo, esse podcast que estamos a fazer. Ele tem que assistir e acompanhar o engenheiro Adérito Costa. Oh! Um abraço ao engenheiro Adérito Costa. Portanto, são esses os elementos que vão potenciar para resultados positivos naquilo que são os seus objetivos. Para além de identificar o que quer fazer, então deve estar ligado a matérias também interligadas ao que se quer fazer. Concordo plenamente consigo. Com certeza absoluta que nenhum aluno que vai ter uma prova de geografia estudou matemática. Nenhum aluno que dentro do programa de estudo tinha preparado a prova de língua portuguesa e estudou língua inglesa. Cada coisa no seu lugar. Você está a fazer agricultura, deve seguir páginas que falam sobre agricultura, deve assistir programas voltados à sua área de atuação, para cada dia que passa fazer bem e melhor. O seu objetivo na agricultura, como na vida, não pode ser combater o colega, combater o vizinho, combater o amigo. Não. O seu objetivo para crescer e evoluir deve ser combater a si próprio na diferença do que tu fostes ontem para o que tu és hoje e o que queres ser amanhã. Este deve ser o seu objetivo. O meu emprego é agricultura. Então eu devo estar cercado de assuntos relacionados com a agricultura. Vou-lhe dar 3 dicas muito importantes que poucas pessoas sabem e por não saberem perdem-se mesmo, isso até deixa triste. 3 coisas muito importantes. Primeiro, tens que saber quem tu és. Eu sou o Adérito Costa. O meu cameraman é o Tony, aquele cara que está ali nos bastidores. Sendo eu Adérito Costa, tenho noção e consciência de que eu sou filho e não enteado de Deus. Logo, sou imagem e semelhança de Deus. O que é que eu faço? 2. Eu faço agricultura. Ao fazer agricultura, para aprender a dar conta de que eu tenho estado a fazer agricultura de forma errada, devo seguir exemplos de quem? Futebolista? Basquetebolista? Não. Devo seguir exemplo de agricultores. Para eu aprender e dizer, olha, eu sempre fiz desta forma. Tens estado a fazer da forma errada. A forma certa é esta. Aprendestes. Vem praticar. Vai errar um pouco, mas vai fazer bem. Vai errar mais um pouco, vai fazer bem. Amanhã já faz na perfeição. O que você fazia em 30 dias, vai fazer em 15 ou menos. Porque você aprendeu com a prática constante. E aí você terá resultado. 3. O que é que tu tens? Eu tenho o resultado e o fruto do meu trabalho. A partilha de conhecimentos. Vou dar uma dica para terminar. Quando você aprende com alguém e gratuitamente ensina a outrem, verdade seja dita, você está a tirar aquele aprendizado do teu cérebro consciente, que é muito carregado de tantas coisas boas, está a gravar na sua memória externa, que é o seu cérebro inconsciente.
aquele cérebro que te manifesta o conhecimento na hora de dormir. Lembre-se disso. Quer saber mais? Clica o sininho, subscreva o canal, siga as nossas páginas, não perca nenhuma única oportunidade de assistir ao podcast de Adérito Costa no AgroLink. E siga AngoMais Entertainment, a sua escola agrária, na tela do seu telemóvel, tablet e até do computador. Nós ficamos por aqui. Caro Luís Manuel, foi um prazer enorme estar Muito aqui obrigado. Consigo. O Prazer foi todo meu. esperamos que possamos contar consigo em outras oportunidades. Obrigado. E teremos muito gosto de visitar o seu campo. Teremos muito gosto de ir ajudá-lo a sachar a terra, se não mesmo até colher os produtos. Obrigado. E dizer que continua. Há casas em que tu nunca entraste, mas a comida produzida pelas suas mãos já lá entrou, as pessoas comeram, saciou a fome e deixou as pessoas saudáveis. Pensa que fazer o bem é a melhor coisa que existe e não há nada melhor do que sermos os melhores naquilo que fazemos. Certamente. Para sermos os melhores naquilo que fazemos, primeiro temos que pensar o gosto, o amor pela arte, depois tudo o resto segue. Exatamente. Grande abraço, saudações Obrigado. agrícolas. Para si, caro telespectador, lembra-se, consuma alimentos saudáveis, porque a alimentação saudável é a farmácia das farmácias que a sua saúde precisa. Dica do pai da medicina: faça do seu alimento o seu remédio e do seu remédio o seu alimento. Saudações agrícolas, até a próxima.